muitas polêmicas, acaba de ser lançado aqui o primeiro encadernado da nova fase do Justiceiro, escrito pelo Jason Aaron, que volta ao título depois de tanto tempo, juntamente aqui com os trabalhos do Torunn Grønbekk. Mas essa fase tem um monte de polêmicas, inclusive pela alteração do símbolo do Justiceiro. O que fizeram com o Justiceiro? Vem comigo que você vai saber todos os detalhes deste programa. Salve galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs, nosso assunto são os quadrinhos. Bora falar sobre este trabalho aqui, então, o primeiro encadernado dessa nova série, intitulado O Primeiro Sacramento de Frank. Nesse encadernado nós temos Punisher 2022 de 1 a 3 e Punisher World Journal Blitz em 144 páginas. O preço de capa é R$ 39,90, mas é bem possível você conseguir comprar esse encadernado num preço muito mais bacana se você seguir a gente aqui no nosso canal de Telegram. Tem um link aqui na descrição desse encadernado, mas eu quero que você entre no nosso canal de Telegram, porque lá você vai poder aproveitar muito mais promoções e ofertas. É um canal que tem aí a função de trazer a você esses informes, essas notificações de promoção. Galera, é o seguinte, nós temos vários artistas trabalhando nesse projeto aqui, tá até meu marcador de página aqui que eu tava lendo, e logo aqui na introdução nós temos um texto do Diogo Prado que tá contextualizando um pouco, já de antemão, o porquê acontece essa alteração do símbolo, a caveira característica do Justiceiro, e isso tem razões políticas. Como a coisa tá chata. Esse bando de maluco extremista se apropriou do símbolo da caveira do Justiceiro e sai fazendo barbaridade por aí, né? Se apropriando desse símbolo, quando nem o próprio Justiceiro concordaria, como diz aqui o Diogo Prado, com ações desses radicais. E nesse ponto eu compreendo plenamente a Marvel, eu concordo com a Marvel no sentido de que ela precisa realmente trazer uma nova abordagem até para que as pessoas possam realmente desarticular essa construção medonha de simbolismos e ações. Acha não, mas não tem nada a ver, isso é bobagem. Se você estudar, por exemplo, a origem da suástica, você vai ver que originalmente ela tem um simbolismo religioso, religiões indo-europeias que incluem inclusive vikings, japoneses. Você encontra na arqueologia artefatos bem antigos japoneses, na região que hoje é o Japão, né, onde se utilizava a suástica. A suástica, que depois foi cooptada pelos nazistas, originalmente tinha um simbolismo de força do vento, é um símbolo solar, né? Simbolizava até mesmo o martelo de Thor sendo lançado. Você sabia que os vikings usavam a suástica? Com um contexto completamente diferente que depois vai ser cooptado pelos nazistas e virou um símbolo de morte, de holocausto. A Marvel está corretíssima em tentar desarticular, desassociar esse símbolo, pelo menos até o ponto que essa coisa desintoxique, né? E o símbolo de um personagem de quadrinhos, né, não vire mais um problema. Agora, isso não quer dizer que eu tenha gostado necessariamente desse encadernado. Uma coisa é a questão do posicionamento da Marvel em relação ao simbolismo. Outra coisa é a gente ver a qualidade da história aqui. Eu vou te mostrar um pouco a arte. São vários artistas aqui trabalhando, como eu já te disse. E a arte, de modo geral, é uma arte bem bonita, tá? Uma arte bacana, uma arte competente. Tem muita coisa a se dizer sobre a arte, não, tá? Vários artistas aqui trabalhando, olha só, tá? Agora, o que conta a história aqui é o seguinte, o Frank agora virou o punho da besta do Tentáculo. Tentáculo é essa organização criminosa ninja, né, que executa uma série de missões e tal, e acontece uma situação aqui que eu já não posso nem contar logo de início para não te dar spoiler, mas há um acordo que é feito um acordo feito entre o Tentáculo e o Frank Castle. O Frank aceita esse acordo e, portanto, o Frank passa a ser o assassino principal do Tentáculo, comandando, né, ninjas assassinos que vão executando pessoas que são assassinas. Um assassino comandando vários assassinos para matar assassinos. A ideia aqui do Frank Castle é acabar com a sua guerra pessoal. Ele quer executar os criminosos, os traficantes, os mafiosos, só que agora ele conta com esse apoio do Tentáculo. Mas pensa que isso sai de graça? Claro que não. Capirotagens vão se manifestando do seu Frank Castle, certo? E isso vai fazendo com que a gente já entenda que a coisa vai caminhar para uma situação diabólica, eu diria. Utilizando, assim, um uniforme samurai, ele tá tipo um daimyo, sabe? E ele tá usando esse uniforme com esse escudo diferente, com esse emblema diferente aqui, ó. Eu acho que até o design ficou legal, né? Porque não descaracteriza a figura do Justiceiro, você consegue reconhecer a caveira do Justiceiro, mas não é mais a caveira tradicional. Eu acho que sim, em algum momento vai até voltar, as coisas vão se acalmar no futuro e vai voltar. Eu espero. Os melhores momentos que a gente lembra do Justiceiro são momentos onde ele tá numa guerra mais urbana.
né? Ou talvez até numa guerra na selva, no caso, quando ele tá lutando no Vietnã e tal, mas em geral, a gente gosta mais de ver essa ação de um cara realmente indo lá e executando missões e tal. O Justiceiro, o que muita gente gosta de ler no Justiceiro é exatamente isso, e o que a gente vê aqui é o Justiceiro comandando uma equipe de assassinos com elementos místicos na história, em que o Justiceiro se torna uma espécie de samurai do Satanás. Isso vai com certeza dividir opiniões. Eu diria que esse encadernado aqui, ele não consegue dar uma definição pra gente se a história, se a sequência da história será boa ou não. Porque ele traz elementos que me dizem, olha, isso aqui é interessante, é uma nova abordagem para o personagem, e pode gerar, né, uma fase que o diferencie de outros momentos, que marque o personagem, portanto, uma fase positiva. Como também tem alguns equívocos aqui, alguns apressamentos na história, e eu não posso te dar muitos detalhes, porque senão vai dar um spoiler gigante aqui. Mas tem algumas coisas que não fazem muito sentido, até com a personalidade do personagem que a gente conheceu. As alterações necessárias para introduzir o Frank nesse novo contexto, onde ele está atuando como líder de um monte de ninjas do tentáculo, muda a personalidade do personagem de alguma maneira, ou pelo menos abre para explorar um novo campo, e isso vai depender da sequência da história. Se a história se desenrolar bem, a gente vai olhar essas mudanças como a abertura de uma nova etapa do personagem, uma nova característica da personalidade do Justiceiro, liderando essas equipes de matadores e tal, porque ele tá aqui quase como um ser místico mesmo, né? Quase como um enviado, uma espécie de messias dos assassinos. Por outro lado, se a história não der certo, a gente vai ver que foi só uma tentativa muito equivocada de transformar o Justiceiro naquilo que ele não é. Isso só o resultado do arco inteiro aqui do Jason Aaron vai nos mostrar. Mas eu preciso te dizer que tem uma coisa aqui que me incomodou sobremaneira, que aqui o título da história é o primeiro sacramento de Frank, e essa coisa de primeiro é uma coisa que martela um pouco no quadrinho, incluindo o primeiro assassinato, a primeira morte praticada pelo Frank Castle, onde o quadrinho vai trazer pra gente que isso aconteceu ainda na infância dele. E isso me pareceu meio forçado no quadrinho. É meio que uma ideia de destino manifesto do Frank Castle, é como se ele sempre tivesse, de alguma maneira, destinado a ser o que ele é. Esse assassino, esse combatente, essa guerra dele já estivesse de alguma forma pré-determinada, e de alguma forma já estivesse conectado inclusive ao próprio tentáculo. Essa abordagem me incomodou um pouco no quadrinho. A história, ela tem pontos que fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui pode gerar alguma coisa bacana, mas ela tem algumas coisas que fala, cara, onde esses caras estão indo? Então eu tô meio desconfortável, eu tô meio desconfiado de pra onde esses caras vão levar o personagem aqui. Pode ser que seja uma fase marcante, como eu já disse, pode ser que seja uma tremenda pasmaceira equivocada no título do Justiceiro, certo? É isso, deixa os seus comentários aqui, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau.